Aleluia. Você tem que estar envolvido com tudo que está acontecendo na nossa mocidade. É triste, às vezes, eu que viajo muito, a gente vai a vários lugares e a gente chega, o pessoal diz assim: ai, Lucinho, meu sonho na vida é só ir lá na Lagoinha, não precisa ter culto, não precisa ter nada, não entrar lá vazio, não estiver lá, deitar no carpete, tirar uma foto do carpete, pegar um autógrafo dele. E aí você está aqui, aí você fala assim: mais um evento, né? Ah, tá chateado. Mais um negócio. Vou ver, vou fazer um Nidunité para ver em qual culto que eu vou, porque tem 5. Vou fazer um Nidunité para ver qual congresso e conferência que eu vou. Meu conselho para você é o seguinte: vai em tudo, faça tudo. Se você, como solteiro, sem filho, não conseguir se envolver muito, quando você se casar, você vai ser uma ameba paralítica, morta. Nós vamos ter que realizar seu sepultamento 1 minuto após o seu casamento. Eu estou falando sério, sabe por quê? Eu e a minha mulher, há 20 anos trabalhamos com jovens, e nesse período nós tivemos nossos filhos. Nossos filhos com 1 mês, 2, 3 de vida, a gente fazendo festas para os jovens, a gente punha colchonete, e os meninos viravam madrugada com a gente, com os meninos menos de 1 ano de idade, menos de 6 meses de idade. O som no milhão, tum, 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 tum. Os tímpanos deles vai explodir, mas vai explodir aqui dentro da casa de Deus com a gente, celebrando. Hoje não, a pessoa fica gripada. Eu estou com uma quase gripe, então eu vou ter uma prova semestre que vem, aí eu não vou poder me envolver. Não, pastor, porque eu estou achando que eu estou grávida, sabe? Mas você não está casada. Então, entendeu? Esse tipo de coisa assusta um pastor, entende? É muito forte, Brasil, é muito forte. Então, envolva-se, sacrifica, vem para a igreja, amém? Amém? Aí depois casa e fica com aquela desculpa perfeita: se eu tivesse condições, gente, se eu morasse mais perto da igreja, se eu não tivesse esses meninos, se eu tivesse... Não, olha para quem está do seu lado e fala assim: envolva-se hoje. Hoje, por falar em hoje tem o nosso pub da mocidade, está lá aberto, funcionando. Então você vai para lá, não é? Quem é o pub da mocidade? Eu não sei onde é que é. Você sai seguindo a multidão que sai aqui, todo mundo. O pessoal falou: Luciano, onde que é? Eu falei: onde você vê um arrastão indo para lá, é lá. Então lá tem a pizzaria embaixo, tem o pub em cima, é o prédio. Olha aqui, gente, o que eu vou falar? Isso aqui eu vi em poucas igrejas nos Estados Unidos, hein? Poucas igrejas nos Estados Unidos, eu não vi na Europa, e 99% da igreja do Brasil. Nossa igreja, nossa mocidade tem um prédio. Fala um aleluia aí, trem. É porque vocês acham que toda igreja é assim, né? Esse aqui é o problema. Você tem que sair para você ver. Igreja que eu fui outro dia no Rio de Janeiro, com 25 mil membros, tem um culto de jovem por mês. Numa quinta, de tarde. Sabe o que eu falei para o líder de jovens? Na lata dele, vou falar para você que tomara que ele esteja me assistindo: pega os seus jovens, põe numa bandeja e entrega para Satanás. Que isso, Lucinho? Eu falei: isso, numa cidade como o Rio, cheia de cocaína, cheia de droga, cheia de prostituição, você dá um culto de tarde na quinta-feira e quer que a molecada fique de pé? Você está rindo do meu cabelo, pô? Nós somos casados em Belo Horizonte, nós estamos numa guerra para poder coisar os negócios, o povo lá, mentira. 5 cultos por semana, valoriza, hein, cabeção? Para de nhenhenhé, de mimimi e envolva. Aí eu moro em Venda Nova, não estou te perguntando onde você mora, vem. Eu moro em Betim, e daí, o que eu tenho a ver com Betim? Vem. Você quer ver uma coisa só para você chocar? Tem um primo meu aqui nessa noite, sabe onde é que ele veio? De Palmas, no Tocantins. Fique de pé, por favor, seu Marconi. Família, fica todo de pé. Palmas, gente, no Tocantins. Palmas pro povo de Palmas. Olha aí. Gente, essa família é muito especial. Ele é meu primo desde que nasceu. Impressionante. Já nasceu assim, sendo meu primo. E tem mais gente visitando a gente. Quer ver? São Paulo, o que mais? Fala aí os nomes. Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Curvelo, São Paulo, Eldorado. Mentira. Eldorado, é muito longe. Pompéu, é interior. Ribeirão Preto, quem mais? Ouro Branco, Colatina, Montes Claros.
Mugimirim, São Paulo. Gente, que legal. Você pode aplaudir o Senhor por todos eles? Que lindo. É muita gente. É muita gente nos... Vamos fazer igual a gente fazia antigamente nas igrejas. As igrejas que eu cresci, várias igrejas. Levanta sua mão direita e fala assim: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quem já fez isso na vida? Deixa eu ver aqui, quem é velho igual eu. Ah, que bom. Todo mundo com mais de 40. Glória a Deus. Isso é coisa de gente mais velha. Você sabia disso? Então estou te informando, tá? Foi aniversário também do pastor Flavinho. O pastor Flavinho fez aniversário. Você ama a vida do pastor Flavinho? Eu vou pedir um presente pra você dar pro Flavinho. Olha o presente aí. Olha o presente que o Flavinho gosta. Pode pegar no chão assim mesmo. O pastor Flavinho, ele quer um presente que ele me pediu, mas eu não tenho como dar. Ele quer células. Células. Em 2014, nós queremos colocar... O pastor... Quem estava no Mineirinho? Quem estava no Mineirinho? O pastor falou que nós vamos chegar com quantas células no fim do ano, Flavinho? Vamos dobrar. Nós estamos hoje com 1.500 células. Queremos dia 31 de dezembro desse ano chegar em 3.000. E eu sentado na minha cadeira falei assim: só para a mocidade deixa um terço desse negócio que nós vamos bater essa cota aí. 500 células. Quem acha que a gente consegue aqui? Nós já estamos com quase 200. Nós já estamos com quase 200. Olha só. Então nós vamos fazer o dobro e mais um tiquinho. Olha para quem está do lado e fala assim: o problema é seu agora. Todas as células têm que multiplicar pelo menos uma vez. Esse é o presente que nós vamos dar para o pastor Flavinho. Amém? Ele é o homem da célula. Se você quer ser anfitrião, se você quer ser treinado, se você quer abrir uma célula do nada, do zero, procure o pastor Flavinho e traz também uma equipe para estar aqui recebendo, anotando o nome, para você se envolver com os projetos nossos. E nós vamos ter célula para todo lado nesse Belo Horizonte. Amém? Amém? Gente, sem o pequeno grupo, o culto é muito legal. Mas no pequeno grupo você levanta a mão, você faz pergunta, você chora, você conta sua história, você interage. Quantas vezes no meio do sermão eu estou falando aqui, ou alguém está pregando, e de repente você fala assim: era disso aí que eu precisava de falar com o pastor Lucim. Quando você fala Lucim, eu já estou em outro assunto. Aí no final vem o pessoal, aí a gente abraça um tiro, você fala assim: não vou esperar nada. Aí você sai daqui, a célula não é assim. Para começar que a célula é melhor, tem comida. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tem comida. Então já ganhou. Quem gosta de comer? Eu gosto de comer, gente. A gente não pode beber, nem fumar, nem nada. E essa é uma igreja que jejua. A gente faz tanto jejum aqui que quando nós estamos entre safra, entre um jejum e outro, é para comer. Acabamos agora o jejum dia 31. Você vai ver se o nosso pastor não vai falar de um jejum qualquer aqui daqui uns dias aqui nesse púlpito. É igreja de jejum ou não é aqui? Jejua com força, não é? É muito bom jejuar. Abre sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1. E esse ano é ano de ser restituído. E a maior restituição que existe é ser cheio do Espírito Santo. Esse ano nós vamos enlouquecer pelo Espírito Santo como nunca. E nós vamos viver um relacionamento com Ele lindo como nunca vivemos. Eu tenho certeza que o que vem por aí é tão maravilhoso, tão lindo, tão abençoado. Vai transformar a minha vida e a sua vida também. Mas abre aí comigo em Atos capítulo 1. A única coisa que o celular presta no púlpito é para poder segurar as Bíblias da gente. Se você não tem essa oferta que foi falada aqui pelo nosso pastor, dos valores, ela pode ser entregue durante todo o mês de janeiro. Então você entrega essa oferta nos cultos que você vier depois desse, se não teve como fazer isso hoje. Ok? Vamos ler então Atos capítulo 1 e a partir do verso de número 4. Diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel?
Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Esse ano, a nossa vontade, e usando aqui as palavras do nosso pastor querido, é que todo mundo que está aqui, e todos os jovens de Lagoinha, e todos os jovens dessa cidade e desse país, sejam cheios do Espírito Santo. Não há nada que vai manter a minha vida e a sua vida de pé, se não for o Espírito de Jesus. E a nossa proposta para esse ano é falar desse Espírito Santo o ano todo. Não é que nós não vamos pregar sobre outros assuntos, não é que a gente vai ficar aqui fazendo uma, entre aspas, uma lavagem cerebral, nada disso. Mas pelo menos um momento em todos os cultos para buscar esse Espírito Santo nós teremos, ainda que o assunto pregado não seja Espírito Santo. O Confra Jovem vai ser feito sobre isso. Nós vamos fazer retiros, acampar dentro sobre esse assunto. Nós vamos fazer vigílias só para buscar o poder do Espírito Santo. Nós vamos pregar sobre vida sentimental e Espírito Santo. Nós vamos falar sobre vida profissional e Espírito Santo. Nós vamos falar sobre roupa e Espírito Santo. Não tem como não falar esse ano de política e Espírito Santo. O que um tem a ver com o outro? Sim, tudo. Inclusive o texto que eu acabei de ler fala disso. É interessante a insistência de Deus em falar de Espírito Santo comigo e com você. Jesus já havia morrido, ressuscitado, e ele encontra com os discípulos numa sala, num salão anexo, assim, no segundo andar. Eu estive agora em outubro em Israel com os jovens nesse salão, é tão lindo lá, um salão no segundo andar, e o papo começou o seguinte: olha o que Jesus disse. Gente, aquilo que uma pessoa fala antes de morrer ou antes de ir embora é sempre mais importante do que tudo que ele falou a vida inteira. Vamos ver qual assunto Cristo escolheu para ser o último que ele falou na terra. Ele vira para os apóstolos e diz assim: gente, então eu acabei a minha missão, mas vocês não acabaram de vocês. Não saia de Jerusalém até que o Espírito Santo venha e revista vocês de poder. Ficava lindo, não ficava esse fim? Os apóstolos deixaram terminar. Gente, olha, eu posso falar uma coisa com você? Quando você estiver triste, lê os apóstolos. Somos eu e você. É um bando de banguelo mané. Como que os 12 apóstolos representam a gente? Não podia ter pegado 12 caras pior. É para todo deles, você vê eu e você. O que os caras, ao invés dos caras orar em língua, sapatear, chorar, abraçar Jesus, falar: ai, o senhor está indo embora, mas está deixando o consolador. Sabe o que os caras viram para Jesus e perguntam? Vou usar a linguagem de hoje. Ah, Jesus, falar nisso, é nesse tempo que o senhor vai sair candidato, e nós vamos ganhar a eleição, e nós vamos tirar os romanos, e nós vamos tomar Bangu? É nesse reino, é nesse momento que o senhor está falando aí, que nós vamos reconquistar o poder político, econômico, social, futebolístico de Israel? Já imaginou a tristeza de Jesus, gente? Jesus vira para mim e para você nessa noite e fala assim: eu te quero cheio do Espírito Santo. Aí você fala assim: é nesse tempo aí que eu vou para a faculdade, Senhor? É no meio disso que vai surgir o marido assim, todo purpurinado, e a tua glória. Jesus virou para ele, sabe o que Jesus fez? Deu uma má resposta. As pessoas, olha, eu vou dizer para vocês, o pessoal acha assim: ah, tem alguns pastores meio sem educação. Imagina você escutar a resposta que Jesus deu para ele. Sabe qual a resposta que Jesus deu? Não é da conta de vocês nada disso. Ai, Jesus é por amor. É, mas muitos de nós não conseguimos ser discípulos dele, porque ele dava umas respostas, umas patadas muito duras no povo. Não é da sua conta a hora que o pai vai ou não vai pegar o poder político de Israel e devolver para Israel. Mas, olha aqui, pega o volante e traz o assunto de novo. É o que ele está tentando fazer com a gente aqui hoje, e é o que ele vai fazer com a gente em fevereiro, em março, aí em abril. Você vai falar assim: ai, misericórdia, já passou 4 meses, nada aconteceu, pai de amor, um terço do ano. Aí ele vai falar assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o
Espírito Santo. E vocês vão ser meus testemunhos em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o verso 9: tendo dito, enquanto falava essas palavras, foi ele subindo aos céus e uma nuvem. As últimas palavras de Cristo na terra foram sobre o... Não, com a boca murcha assim não. Foi sobre quem? Ele começou a conversa sobre o Espírito Santo. Os apóstolos trouxeram para a coisa mais terrena, mais nada a ver. Ele pegou o assunto, trouxe de volta para o Espírito Santo e foi embora. Tipo assim, agora eu quero ver se vocês falam alguma coisa, que eu estou indo embora. Beijo, tchau, sumindo. E ele deixou eu e você com uma palavra: o Espírito Santo e o seu poder. É interessante que toda a obra de Deus sempre foi feita na nossa vida de fora para dentro. No Velho Testamento, Deus Pai se manifestava de vez em quando, abria o mar, fazia chover pão do céu, ele parava o sol. No Novo Testamento veio Deus Filho, Emanuel, o Deus encarnado, a coisa mais sensacional, a melhor notícia que podia vir. Deus se tornou homem e andou com a gente, viveu com a gente. Mas hoje nós temos o Deus Trino habitando em nós, pela pessoa bendita e maravilhosa do seu Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é que conduz o show da fé. O grande rombo do pecado não foi na natureza, nem na moda, nem na política, nem nas artes. O grande estrago do pecado foi dentro de mim e dentro de você. Por isso que o Espírito Santo quer começar uma obra dentro para mudar fora. As mudanças sociais, econômicas e políticas, elas serão resultado de uma mudança do ser humano. Não adianta a gente maquiar uma sociedade. Eu me lembro que aqui em Belo Horizonte, há uns 10 anos atrás, houve uma conferência mundial e grandes líderes de várias nações do mundo vieram para BH. Quem se lembra disso? Fizeram até aqui no meio da Cristiano Machado uma pista, lembra disso, Rafael? Fizeram uma pista só para os carros virem direto de Confins com os chefes de estado e não passar por sinal de trânsito. Sabe o que eles fizeram com os mendigos, com as crianças de rua de Belo Horizonte naquela uma semana de evento? Pegaram todos e levaram para um albergue, não ficou um mendigo em BH, uma criança de rua, ninguém pedindo bala, eu sentindo falta dos meninos jogando, ninguém tinha ninguém. Aí você sabe como é que foi a charge do jornal? A charge do jornal foi assim: uma pintura de BH linda, e por trás todo mundo, os mendigos, todo mundo lá assim escondido, os bêbados, as prostitutas lá. Não adianta tentar maquiar. Sem o Espírito Santo as mudanças serão momentâneas e elas não se firmarão. Cristo quer mudar eu e você por dentro, e por isso esse ano de corrermos para ser o mais íntimo do Espírito Santo possível. Se não fizermos isso, a nossa vida vai andar em círculo e nós não vamos chegar em lugar nenhum. A maioria dos crentes tem essa coisa de: eu queria ter vivido na época dos apóstolos, né? Eu queria... gente, imaginou eu sentar com Jesus 3 horas, bater o maior papo com ele? Já imaginou eu sentar com ele sem celular, sem ninguém? Senhor, senta aqui. Olha, tudo começou em 1920. Quem gostaria de ter 3 horas com Jesus sem ninguém interromper? Deixa eu ver. 3 horas. E se eu te disser que hoje nós estamos melhores do que aqueles que tiveram 30, 300 horas? Vou te provar que nós estamos melhores do que eles. Quantos dias esses homens andaram com Cristo? Diga comigo, 1000 dias. Quanto tempo? 1000 dias. Quem acha que se você andar 1000 dias com Jesus, você melhora? Você está na dúvida? Quem acha que andando 1000 dias com Cristo, sua vida muda? Deixa eu ver. Tá. Então me explica uma coisa aqui, fofura. Por que foi no final dos 1000 dias que os 12 miseráveis cometeram os piores erros da vida deles? Seria como acabar esse culto aqui e no fim desse culto você falar os piores palavrões, cometer as piores cobiças, pensar e fazer as coisas mais terríveis no fim do culto. Foi no fim dos 1000 dias que Pedro negou. Foi no fim dos 1000 dias que Judas traiu. Foi no fim dos 1000 dias que Tomé duvidou. Foi no fim dos 1000 dias que Filipe olhou para Jesus. Gente, já imaginou você investir 3 anos num cara, explicar tudo para ele, aí na hora de entregar a prova para ele fazer, a pessoa fazer a pergunta mais retardada do mundo para você? Filipe olhou para Jesus e falou assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus deu um salto mortal para trás, caiu em posição de vazar assim, falou assim: você não me fez essa pergunta não, Filipe. Eu tô com você há tanto tempo para você ver, Filipe. Quem me vê, vê o Pai, cara. Eu te expliquei
isso lá com uma semana. Uma semana! Eu sou o verbo encarnado. Eu sou aquele que se fez carne, ele me mandou. Quem vê o Juninho, vê o paizão. Foi no final dos 1000 dias que João e Tiago chegaram numa aldeia, e a aldeia não recebeu Jesus, e os dois falaram com Jesus assim: quer que a gente ore para cair fogo do céu? Jesus olhou para eles e falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Pergunta para quem está do seu lado assim: você sabe de que espírito você é? Porque tem crente pedindo para Deus pesar a mão nos outros. Isso é Espírito Santo que habita na vida de uma pessoa que pede uma coisa dessa? Isso é macumba gospel. Tem algum macumbeiro gospel aqui? Quem tem o Espírito Santo vai querer ver o mal de alguém? Foi João e Tiago também que viraram para Jesus e falaram assim: Senhor, deixa a gente sentar uma à direita e outra à esquerda do Senhor. Sabe o que a Bíblia da nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje diz? Que Jesus respondeu? Respondeu assim: vocês não estão bem da cabeça. Esses caras cometeram esses erros quando, gente? Depois de ter comido, tomado café, almoçado, jantado, ido para shopping, cortado cabelo, assistido futebol. 1000 dias com o Filho de Deus, e eles não melhoraram. Adivinha por quê? Porque eles estavam com Deus ao lado. Mas nada te muda do lado de fora. Alguma coisa só te muda do lado de dentro. Não adianta você ir numa farmácia, comprar um remédio, tirar do plástico e ficar olhando. Por osmose, esfrega ele na testa. Não vai sarar. Hoje, nós não temos Deus ao lado. Nós temos Deus dentro, na pessoa fantástica do Espírito Santo. Então o que nós precisamos? Entregar toda a nossa vida a Ele. Porque a vida do seu mestre foi toda dirigida por ele. Como que você tem um mestre que de antes dele nascer, desde as profecias para ele nascer, até a sua ressurreição, tudo aconteceu pelo Espírito Santo, e eu e você vamos, por exemplo, fazer uma faculdade na força do braço? Namorar na força do braço? Fazer um ministério aqui que a gente tem na igreja, na sabedoria da cabeça da gente? Não, olha Cristo, as profecias todas sobre ele no Velho Testamento foram dadas por ele. Aí, quem trouxe os reis do Oriente? O Espírito Santo. A estrela que guiou? O Espírito Santo. Quando ele chegou no templo, quem estava lá? 2 pessoas cheias do Espírito Santo. Estava lá Simeão e aquela vovozinha que estava lá, receberam ele. A Bíblia diz: o Espírito Santo os levou ao templo. Ele foi consagrado ali naquele momento. E aí, com 12 anos de idade, a Bíblia diz que ele era um menino cheio do Espírito, crescia em graça, sabedoria e cheio do Espírito Santo. Aos 30 anos, foi batizado. Quem desceu sobre ele? O Espírito Santo. Saiu dali, a Bíblia diz em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao deserto e foi tentado. O Espírito Santo levou Jesus para o lugar da tentação e lá o sustentou. Quando ele voltou do deserto, sabe o que diz a Bíblia em Lucas 4,14? Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou do deserto e por toda parte se espalhou a sua fama. Ele expulsou demônio pelo Espírito Santo, curou as pessoas pelo Espírito Santo, ele fez milagres, ressuscitou os mortos, andou sobre o mar, tudo pelo poder do Espírito Santo. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu pelo poder do Espírito. E quem é que entrou naquela tumbazinha na manhã do 3º dia e falou assim: quem foi? Quem? Se esse Espírito conduziu a vida do meu mestre e do seu mestre toda assim, não podemos admitir um momento do nosso 2014 que não seja dirigido por ele. Lucinho, você está pregando uma coisa utópica, irreal. Se Cristo fez e manda eu fazer, é possível de ser feito. Se ele mandou um passarinho voar, ele deu asa para ele. E se ele está mandando eu e você parar de rastejar na vida e voar, é porque a força para voar já está dentro de mim e de você. Para de se arrastar, se você pode voar. Mas você sabe o que é o problema que acontece? É que muitos de nós ainda temos o Espírito Santo como tabu. Não temos um relacionamento profundo com ele. Dizemos que tivemos um encontro profundo com ele, mas esse encontro não deixou marcas. Já imaginou se eu virasse para você e dissesse assim: gente, ontem à noite Deus apareceu no meu quarto e me deu superpoderes para jogar bola melhor que o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Ribéry? Não, tudo bem, eu falei essa frase aqui.
Aí, não sei, por amor, ou por carinho, ou por respeito, você falaria assim, ok. Aí, o que você faz? Amanhã nós vamos ter um churrascão, por exemplo, e você vai pro churrasco. Chega lá no churrasco, vai rolar um futeba lá. E eu arranco a camisa e vou jogar bola, e você para me ver. Pô, Deus apareceu pro cara. Ele vai fazer gol ali, o mais retardado gol que ele vai fazer é de letra. Deixa eu ver. E eu jogo a água que eu jogo. E eu entro em campo e não faço nada. Como eu sempre nunca fiz nada. O que você vai dizer? Você vai dizer duas coisas. Primeiro, ou Deus não apareceu para ele, ou o que Deus deu para ele não é o suficiente para poder suprir a necessidade da gente que está vivendo aqui. Sabe o que o mundo faz? Olha para mim e para você com esse discurso de super-herói que a gente tem. Esse discurso de, aleluia, somos os santificados, abençoados, transformados. Nós somos o povo mais Shazam da terra. Nós somos o... Aí eles olham para a nossa vida assim, examina bem examinadinho, bem, e fala assim, a impressão minha, eles estão mais ou menos igual a nós mesmos. A impressão minha, uma menina evangélica solteira de 25 anos de idade está meio com depressão porque não casou, igual as que não são evangélicas. A impressão minha, o rapaz não cristão, o rapaz cristão que também está sem dinheiro, está meio mal, igual o rapaz não... A impressão minha... Ou a família do crente está tão ferrada quanto a minha. É impressão minha. Ou no trabalho, e na escola, e na rua, e seja onde for, eles estão mais ou menos igual a gente mesmo. Um encontro com o Espírito de Jesus tem que produzir alguma coisa diferente em mim e em você. Você é mais simpático que um ateu? Você é mais generoso que um budista? Você tem mais paz do que um muçulmano? Você dá mais carona do que uma pessoa hindu? Você tem Cristo em você? Esse Espírito produziu mudança? Tem alguma coisa dentro de você que pulsa? Da hora que você acorda, se a gente nota a presença de demônios em lugares e em pessoas, será que a gente não consegue perceber a evidência da presença desse Espírito em nós? Porque, gente, a gente pode maquiar o Espírito Santo tranquilamente. Um grupo de louvor fera, um cara ou uma mulher carismático para falar, e um ambiente que você consegue, sei lá, mexer com as luzes, soltar uma poeirinha. Mas isso é o Espírito Santo? Sabe uma pergunta que eu me faço sempre? Eu sou um cara cheio do Espírito Santo ou eu sou um orador que fala o que o povo quer ouvir? Deixa eu te desafiar aqui, no que você faz. Você é uma pessoa que tem um Espírito Santo ou você só aprendeu a levar a coisa na força do seu braço e a gente hoje tem um negócio muito parecido com o Espírito Santo, mas que no final não é nada. É só um carisma natural que a gente cercou de certa religiosidade, mas que no fundo, é nós mesmos. Eu não quero passar por essa vida sendo conhecido por o cara que fez as coisas acontecer. Todo culto que eu pregar, todo lugar que eu for, eu quero que as pessoas falem assim, ele é gente boa, mas ele não conseguiria produzir o que eu vi acontecer essa noite se não fosse pelo Espírito Santo. E eu sei quando foi eu que produzi e quando foi o Espírito Santo que produziu. Porque quando sou eu que produzo, as pessoas vão embora dentro do carro e dentro dos ônibus falando do Lucinho. Nossa, que demais, você viu? Meu Deus do céu, você viu o Vinicinho como é que ele dirigiu o louvor? E a hora que o pastor Flavinho pegou para falar, meu Deus, e a Patrícia na hora que ele orou? Você sabe o que acontece? A torneira fica mais importante que a água. Quando a água de Deus não flui numa reunião, só nos resta adorar a torneira. Só nos resta olhar para Ana Paula, para o Fernandinho, para o pastor Márcio e ficar assim, São todos gente maravilhosa, mas pode bater tudo no liquidificador, inclusive minha mulher, meus filhos, que eu não troco pelo querido Espírito de Jesus, que está aqui nessa noite e que quer produzir mudança na minha vida e na sua. Olha uma frase que eu tenho aqui do Tozer. Tozer é um dos maiores teólogos cristãos. Olha a frase que ele diz: devemos encarar o fato, o nível geral da espiritualidade moderna está baixo. Temos nos medido por nós mesmos. E com isso, o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Você sabe o que o Tozer está dizendo aqui? Somos um bando de gente que joga mal. Aí quem joga um pouquinho melhor vira Messi. Quem entendeu o que eu estou dizendo? A gente se mede pela gente mesmo. Você sabe como é que crente hoje é espiritual? Crente hoje é espiritual porque não matou e não prostituiu e está casado com a mesma mulher.
fulano é demais. Por quê? Ele está casado há 15 anos. Mentira, 15 anos. Quem está casado há 15 anos? Você está doido? Ele não deve ninguém. Vamos morrer todo mundo. Os filhos dele não tem um gay. Não tem um traficante. Ninguém está preso. Meu Deus. Você sabe o que está dizendo aí? Só está falando dos nãos. Não está falando dos sims. Não está falando dos sims. Ser cheio do Espírito de Jesus vai muito além de não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro. Ser cheio do Espírito de Jesus é um estilo perigoso de vida. Eu vou repetir, é um estilo perigoso de vida. Porque quando você se enche do Espírito de Jesus, você começa a viver um processo terrível de dor, chamado santificação. Sabe o que é santificação? É pegar você e tentar enfiar você numa forma que você não cabe. Mas só que o que sobrar, ele vai ter que cortar. Você sabe quem é a forma? Jesus. Sabe quem passa da forma? Eu e você, com a nossa mentira, com a nossa pornografia, com o nosso exagero, com o nosso tudo. Aí, ele vai, o Espírito Santo fala assim: você me quer mesmo? Você me quer mesmo? Não, eu estou te perguntando aqui sério. Você me quer? Não. Tudo Cristo a ti. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem. Enche esse lugar. O Espírito Santo fica assim: esse povo não está sabendo o que eles estão pedindo. Eu vou ter que... Quer ver? Eu vou fazer uma oração aqui. E logo depois eu vou fazer ela de novo. Se você for louco, faz ela comigo logo depois. Mas só para você entender um pouquinho o tanto que é perigoso viver essa loucura do Espírito Santo. Senhor Jesus, se alguém em 2014 tiver que ficar triste, que seja eu, mas não o Espírito Santo. Abrir a boca e fazer essa oração aqui não é jogar palavras no vento não, porque se você está pedindo, acontece. Então agora só quem perdeu o juízo, vão comigo. Espírito Santo, em 2014, se alguém tiver que ficar triste, que seja eu, mas nunca o Senhor. Você quer o Espírito Santo a benefício próprio? Ou você quer o Espírito Santo para poder viver o projeto de Deus para você? Teve um homem na Bíblia chamado Simão, o mágico. Ele, quando viu os apóstolos cheios do Espírito Santo, sabe o que ele fez? Enfiou a mão no bolso, virou para Pedro, para João, para os apóstolos e falou assim: eu quero comprar esse poder aí. Que eu quero soprar nos outros e o povo cair. Eu quero chegar para alguém e fazer assim: chu! O cara... eu quero o chu mágico de Israel. Sabe o que Pedro falou com ele? Morra com você o seu dinheiro, porque você achou que compra o poder do Espírito Santo com grana. Se encher do Espírito Santo é a coisa mais louca e perigosa, mas a mais satisfatória e deliciosa que existe no mundo todo. Eu vou te repetir, é a coisa mais linda que tem. Viver essa loucura do Espírito Santo é a coisa mais linda que pode acontecer com ele. E aí muita gente começa a se encher desse Espírito e começa então, sabe o quê? A querer disputar o controle com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem realizar nossos desejos, porque ele é Deus. Ele vem nos encher para a gente viver os sonhos de Deus. E aí qual que é a nossa briga hoje? Pelo controle. Aí eu vou controlar minha vida sentimental, Senhor. Eu vou chegar para essa pessoa e vou namorar com ela. Aí eu vou controlar minha vida financeira. Eu não vou pedir conselho financeiro para um espírito, Eu estou com a cabeça aonde? Eu sou filho de comerciante. Eu nasci no comércio. Eu não vou ficar pedindo conselho para o Espírito Santo, para áreas nada, não. Eu vou viver a minha vida. E o Espírito Santo começa assim: filho, deixa eu controlar tudo. Ah não, Senhor. Filha, deixa eu controlar. Não. Posso falar uma coisa aqui para você sobre o Espírito Santo? Ele não está preocupado em te contar nada que vai acontecer com você daqui a 5 ou 10 anos. Ele quer a sua obediência daqui a 5 ou 10 minutos.
E a gente está anulando a obediência daqui a 5 ou 10 minutos, em troca de saber o que ele quer fazer daqui a 5 ou 10 anos. Só que ele não conta o plano dele para ninguém. Não contou para Abraão, vai contar para um bando de boca fedida igual nós. Ele virou para Abraão e falou: o que Abraão? Sai da tua terra. Para onde? Não vai falar. Vou morar onde? Não importa. Sai! Chegando lá eu vou ver se eu te conto. Não, Senhor, onde é que tudo isso vai dar? Fica imaginando Deus indo e fala assim: aqui ó, Espírito Santo, ó, o mais importante que Abraão apareceu ali, ó. Vamos lá, nós temos que contar tudo, senão ela vai dar um chilique. Você sabe o que o Espírito Santo quer? Posso te falar o que ele quer? Posso te falar o que ele quer? É quando você entrar numa fila do supermercado, ele te tocar para você falar com a mulher da frente, você tirar um folhetim do bolso e dar para ela. Você sabe o que ele quer no fim desse culto aqui? É que você dê carona para alguém. Sabe o que ele quer? É que você sai daqui amanhã e anota na geladeira assim: comprar um galão de tinta, entregar na mão dos meninos. Ele está muito mais preocupado com uma obediência imediata do que o floreio do mapa geral astral da minha vida gospel. Tudo vai acontecer se a gente obedecer Ele no primeiro momento. Tudo na nossa vida vai mudar se a gente colocar o Espírito Santo na nossa frente. Tudo vai acontecer se a gente abrir o nosso coração e a gente disser: Jesus, muda a nossa história. E se você seguir essa caminhada, vai chegar um momento que você vai ficar conhecido como a menina do estoque cheia do Espírito Santo, o lavador de carro cheio do Espírito Santo, o menino da pedreira cheio do Espírito Santo. Ô velho, você fuma? Eu conheço um cara aí que tem uns pactos com os espíritos, e vai lá que ele ora não sei, e os trem tudo vai embora. Quem gostaria de ter essa fama de cheio do Espírito Santo? Quem gostaria? Dwight Moody, 200 anos atrás, um dos maiores homens de Deus do mundo, ele era cheio do Espírito Santo. Aí foram fazer um congresso na Europa, mandaram um recado para o Moody, venha pregar no nosso congresso. Só que metade do povo que convidou concordava e a metade não. A metade que não concordava falou: sabe o quê? Por que nós vamos trazer Moody da Europa, trazer Moody da América, sendo que nós temos tantos pregadores aqui na Europa? Seria como agora lá na Alemanha alguém me chamar para eu ir pregar, e aí metade do povo da igreja falar: vamos trazer o Lucinho? A outra metade falar: para que Lucinho? Tanto pregador aqui na Europa mesmo. Aí esse povo que criticou falou assim: por acaso Dwight Moody tem o monopólio do Espírito Santo? O pessoal respondeu assim: não, ele não tem, mas o Espírito Santo tem o monopólio de Dwight Moody. Quem gostaria de ser controlado por esse espírito aqui? Deixa eu ver. Quem já viu uma pessoa possessa, endemoniada de demônio? Quem já viu aqui? Que a pessoa, depois que o demônio vai embora, fala assim: ó, eu fiz isso, ó, eu falei isso, eu fui isso. Um dia, eu estava num lugar, quando eu cheguei no lugar, eu não gosto dessas coisas, mas quando eu cheguei eu vi. Quando eu cheguei, eu vi um jovem andando assim, todo afeminado, e fazendo gestos e cantando os homens. Falei: gente, o que está acontecendo aqui? O demônio manifestou nele, ele está querendo transar com a rapaziada toda aqui. Alguém expulsou o demônio dele, ele voltou assim. O pessoal falou: sabe o que você acabou de fazer? Você sentou no colo dos rapazes aqui agora, você cantou, você quis pegar telefone. Ele falou assim: eu não fiz isso, eu não lembro. É esse grau de controle que eu quero que o Espírito de Jesus tenha sobre mim. Ó, vou falar uma frase aqui. Está chegando o culto aqui nessa igreja, nessa juventude, que nós vamos saber como começar, mas nós não vamos saber como terminar. Eu quero culto onde os Lucinhos, Flavinhos, Vinícius, Pastor Márcio, qualquer um de nós, não vamos saber o que fazer. Nós não vamos saber o que fazer, porque vai estar no controle dele. Quem quer o controle dele? Ai, pastor. Ai, mas o controle dele. Ai, pastor. É? Então olha para mim. Isso tudo que eu estou falando aqui é muito legal, sim ou não? Mas aí entra o São Tanás. É um santo que existe aí, o capeta, que criou um plano para afastar eu e você do Espírito Santo. É o PAC, plano de ação do capeta. O que é o PAC? É muito simples o PAC. Satanás outro dia estava de graça lá no inferno, sem ter o que fazer, e ele então deu um assovio, juntou a capetada e falou: gente, não podemos ter uma geração de Dwight Moody lá embaixo, que esse já me matou de raiva, e se virar, eu não aguento não, eu morro, hein?
Ele deu o chilique dele lá e falou, ó, não vai dar. Então nós vamos ter que afastar os crentes da pessoa do Espírito Santo. Você sabe qual que é o maior contato que o capeta quer que você tenha com o Espírito Santo? É levantar de manhã e dizer... Isso é legal, sim ou não? É legal ou não é? Mas isso aí é uma caminhada com o Espírito Santo? É possível você dar bom dia para ele e pisar no tomate 1 minuto depois. Você sabe qual que é o maior contato que o capeta quer que você tenha com o Espírito Santo? É pegar a capa do último CD do Thales e falar, sejam cheios do Espírito Santo! E se não tem um Thales falando do Espírito Santo toda hora? E se não tem um Benihim para escrever um livro desse? O Espírito de Jesus, que já deveria ser o assunto. Gente, essa igreja foi ele que fundou. As músicas que cantamos foi ele que compôs. O sermão que eu estou pregando. Você não veio aqui hoje porque você é delicioso, maravilhoso, poderoso. Você veio porque esse Espírito pôs no seu coração o desejo de viver esse sábado à noite no melhor lugar de Belo Horizonte, que não é a Savassi, é a casa de Deus. O diabo então criou esse plano. Tem 4 partes o PAC. Para afastar eu e você do Espírito Santo. Porque Deus Pai a gente sabe quem é, Deus Filho a gente sabe quem é, mas o Espírito Santo é essa coisa nebulosa. Primeira parte desse plano. Ele não quer que você saiba quem o Espírito Santo é. Porque você não se relaciona com aquilo que você não conhece. Você está dentro de casa e ouve um barulho. É vento, é fantasma, é demônio, é satanás, é meu irmão assoviando. O que é? Esse que é aí não te permite relacionar com aquilo. Você só gosta daquilo que você conhece. Isso aqui é púlpito, então eu sei que é púlpito. Isso aqui é óculos, isso aqui é livro. Mas o Espírito Santo, a gente até hoje tem uma interrogação em cima. O que é o Espírito Santo? É uma pombinha? Não, gente. É uma água? Não. É um vento. Uma pessoa falou para mim assim, no Senhor, eu fui no culto, teve uma hora que o Espírito Santo passou, assim, quando ele passou, eu fiz assim. Falei, fez o quê? Falei, não, eu senti um choque. Falei, ó, não, Lucinho, o culto foi maravilhoso, que eu senti um negócio. Falei, ó, para sentir, você podia ter ficado em casa e enfiado o dedo na tomada. Não. As pessoas hoje querem sentir. O povo está tão nessa fase da pegação. Eu quero ser encostado. Passa a mão em mim, não beija em mim, me abraça. As pessoas hoje, elas não têm paciência para se relacionar com o Espírito. Eles preferem o beijo de um endemoniado do que um carinho de um Espírito Santo. Eu estou feliz que hoje um nada a ver me deu um beijo no rosto. Sapinho, tem herpes, tem aí para você pegar a hora que você quiser. Não, né? Aí a gente não sabe quem é o Espírito Santo. Não sabe nem identificar na hora que ele se manifesta. Não sabe ver os frutos dele. Tem gente chamando a obra do capeta de Espírito Santo. E tem gente chamando a obra do Espírito Santo de contra o capeta. E as pessoas vão ter que responder a Deus. Posso te dar um conselho? Quando você olhar para uma coisa e não entender, não fala nada. Ora, Deus, traz luz para isso aqui. Esse pobre imbecil que está aqui não sabe nem a diferença entre a mão esquerda e a mão direita. Mas o Senhor vai me mostrar. E a luz uma hora vai mostrar que se isso aqui é do Senhor ou não. Olha essa igreja, se essa igreja aqui é de... gente, o tempo não melhora as coisas, mas o tempo revela as coisas. Olha a obra que Cristo está fazendo aqui nesse lugar. Se não tem um Espírito de Jesus aqui, olha o que eu aprendi. Eu estudei uma matéria no seminário chamada História dos Avivamentos. Olha para mim. Sabe o que eu descobri? Todos os avivamentos da história, principalmente dos últimos 250 anos, eles cresceram rápido, e caíram na mesma rapidez. Eu já preguei aqui sobre o avivamento da Rua Azusa. 2 anos e meio, acabou. Aí sabe quem virou agora lá? Um museu. Vai todo mundo lá, tira foto. Estão aqui em frente ao prédio da querida Rua Azusa, onde pessoas eram curadas, transformadas. Olha para quem está do seu lado e fala assim: quem vive de passado é museu. O Espírito Santo morreu, gente. Deus sumiu. As promessas bíblicas foram canceladas. Então se esse Espírito está aqui, se Deus está aqui, se Jesus nos ama e a Bíblia está funcionando, eu quero tudo. E você também tem que querer tudo que Ele tem para mim e para você. Um avivamento de proporções mundiais é o que Jesus está mandando para nós nesses últimos dias. E eu creio que a partir aqui dessa igreja, eu creio que a partir aqui dessa juventude, não estou dizendo que somos nós, eu estou dizendo que Ele vai fazer também conosco.
ele vai começar uma onda que vai passar pelos jovens desse país. E esse ano não vai ser ano de ser louco pela Copa nem pela seleção, vai ser ano de ser louco pelo Espírito Santo de Deus. O Neymar é gente boa, mas não se compara ao Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. No mesmo grau e poder que Jesus, no mesmo grau e poder que Deus Pai, Ele não é o faxineiro do céu. Tem gente que acha que Deus Pai, né? Eu falei isso aqui já. Deus Pai é o Al Capone sentado no trono assim, a fim de matar um. Jesus é o Zé Pequeno do lado, vou matar, hein? Vou matar. E o Espírito Santo é uma faxineira, varrendo o céu assim. Lê, 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 lê. Não! O Espírito Santo é Deus, igual Jesus é Deus, igual Deus Pai é Deus. E Ele está aqui nessa noite para manifestar seu poder. Ele é lindo, a Ele a glória, a glória, a glória. Gente, o Espírito Santo está aqui, Ele é muito real. Ele é mais real que vocês todos, que eu. Ai, Jesus, vontade de parar de falar e deitar nesse chão aqui. Ele é muito lindo. Se relacione com Ele como uma pessoa a partir de hoje. Não trata Ele como... Eu não entendo, a gente está falando de futebol, de política, de roupa, de namoro. Aí quando fala Espírito Santo, a gente muda o tom de voz. Aleluia. Eu acho que até o Espírito Santo fica com medo. Ele fala assim, gente, por que Ele não me trata normal? Como é que você trata uma pessoa? Você encontrou alguém no shopping, como é que você trata? Aleluia, te encontrei no shopping. É assim? Você chupa cana quando você vê um amigo seu. Se você não faz isso com um amigo, o Espírito Santo é seu amigo. Sabe o que Ele quer? Uma espiritualidade terrena. Vou te recomendar um livro para você ler, que fala desse assunto. Um livro do John Stott, chamado Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Sabe o que esse livro diz? Viva com a cabeça no céu, mas com os pés na terra. Não vira um zumbi da fé, não. Não vira um morto-vivo, um doidão, que não presta para a terra e também não presta para o céu. Tem gente que não presta para a terra, porque ele é espiritual demais. E tem outros que não presta para o céu, porque ele é carnal demais. Não, se Deus nos acionar, nós temos que poder jogar nos dois níveis, tanto no espiritual quanto aqui também, amém? Ser cheio do Espírito Santo é ter uma espiritualidade alegre e terrena e não negar a sua humanidade, ser gente. Muitas pessoas falam comigo assim, Lucinho, sabe o que eu não gosto de você? Você parece ser uma pessoa muito cheia do Espírito Santo, mas quando eu ouço você falar que você gosta de time de futebol, eu decepciono. Vai continuar. Porque a última coisa que o Espírito Santo quer arrancar de mim é time de futebol. Ele quer arrancar de mim é meus maus pensamentos. Ele quer arrancar de mim é a herança familiar ruim que eu recebi da minha família e que eu insisto em achar que é bonita. Ele quer arrancar de mim, é isso. Você acha que você está preocupado com o seu corte de cabelo? Sua roupa? Ah não, para ser espiritual, aleluia. Tem um jeito de vestir, um jeito de falar. Vá para o inferno, cara. Eu não aguento isso, eu não aguento. Olha para mim aqui, você quer ver uma coisa? Olha para mim como é que a gente engana, olha. A gente mede espiritualidade de forma errada. Sabe como é que a gente mede espiritualidade? Pela forma física da pessoa na hora da adoração durante o culto. Olha, está cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é muito mais espiritual? Eu acho uma pessoa muito mais espiritual. Na hora da oferta, ela caladinha tira a oferta dela e dá. Hoje, eu acho, Lucinho, mais evidência da presença do Espírito de Deus na vida de alguém, a pessoa vencer mamon e arrancar o dinheiro do bolso, que domina tantos crentes, e conseguir entregar na hora de uma oferta, do que você dar salto mortal na hora do louvor. Você quer ver o que é espiritualidade? Eu vou te mostrar o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que alguém vem fazer uma crítica sobre outro. Ô fulano, você está sabendo? Absurdo, fulano e tal. Olha aqui, eu não quero saber nem participar disso aí.
Isso para mim é ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo para mim? É ter domínio sobre as redes sociais. É não ficar escravo do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, do Facebook o dia inteiro. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E o Espírito de Deus querendo ter relacionamento com você. Mas não, você tem que responder todos os retardados da terra antes de dar 5 minutos para o único cara que entende alguma coisa. Eu tenho prazer, eu tenho prazer em deixar os outros sem responder. Não te respondi. Final do dia, 12 ligações não atendidas. Vou fazer o quê? Eu vou me clonar? Não trate todo mundo igual. Você não pode dar para todo mundo o mesmo tratamento. O Espírito Santo tem um valor, a minha mulher tem outro. Meus filhos sempre tem que perder para minha mulher. Sabe por que muito casamento está acabando? Porque o marido ou a mulher está dando mais valor para o filho do que para o cônjuge. Não existe filho na terra que merece mais atenção, amor e carinho do que o seu cônjuge. Porque os filhos vão dar linha. Mas quem vai ficar comigo é a dama até o fim da vida. Aí eu te pergunto, eu vou ter relacionamento com o Espírito Santo antes ou depois de todo? Se sobrar tempo, Senhor, terei relacionamento contigo. Não, Senhor. É o Espírito Santo primeiro e depois o resto. Fala comigo, resto. E resto não tem esse nome à toa, não é porque é resto mesmo. Você sabe a história? Pastor da maior igreja do mundo, David Young Cho, Paul Young Cho, estava outro dia orando no seu gabinete. O presidente da Coreia do Sul ligou para ele. Muito doido, né? Porque o cara é crente da igreja dele. Você imaginou? O presidente é a ovelha da igreja. Preciso te falar com o pastor David Young Cho agora. Eu tenho uma decisão seríssima. Vai ser votado um negócio aqui no Congresso agora. Ele não pode atender o senhor. Mas eu preciso te falar. Aqui, é o presidente. Chamei. Ele não vai atender o senhor agora. Falou para o senhor ligar daqui a 45 minutos. 45 minutos depois o presidente ligou meio bravo. Pastor, eu estou aqui desesperado. Eu precisava ter falado com o senhor há 45 minutos atrás. Por que o senhor não me atendeu? Falou, porque eu estava falando com gente mais importante que você. Sabe como é que chama isso no MMA? Finalização. Pá! Aí o que a gente faz? Começa a namorar uma menina hoje, fica pendurada com ela no telefone 24 horas por dia. Por isso que os pais e as mães da gente têm que reprovar os nossos namoros mesmo. Sabe por quê? Porque a gente namorando com um mês já dá um vestido para a menina. E o cara nunca deu um presente para a mãe dele. Por isso que ele não pode gostar da menina mesmo, não pode. E você sabe quem também fica triste? Um cara amigo meu chamado Espírito Santo, que olha e fala assim, sério mesmo? Eu estou na vida dessa pessoa há 12 anos. Essa aqui chegou tem 12 minutos. Essa aqui tem toda a atenção, tudo que fala já sai correndo para fazer. Eu estou tentando fazer ele batizar, que é o beabá do cristianismo. Qualquer sem miolo do cristianismo sabe que batizar e nada é a mesma coisa. Eu não consigo convencer ele de batizar. Essa namoradinha entrou na vida dele agora, já fez ele cortar o cabelo diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Espírito Santo é uma palhaçada na minha vida e na sua? Que às vezes ele é. Que às vezes ele virou, sabe o quê? Um gênio da lâmpada, que a gente manipula e usa ele para na verdade só cumprir os nossos desejos. Muita gente dizendo, sabe o quê? Não, o Espírito Santo me falou. Não, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Trate o Espírito Santo a partir de hoje como uma pessoa. Ele é uma pessoa. Deus Todo-Poderoso. Segunda parte do PAC lá, para afastar a agenda do Espírito Santo. Sabe o que é a segunda parte do capeta lá do plano dele? Fazer você trocar o Espírito Santo por pessoas. É triste demais ver isso. Jesus morreu na cruz, enviou o seu Espírito. O que é que a gente faz? Valoriza qualquer um, menos o Espírito Santo. O Papa veio ao Brasil, um monte de crente criticou. Eu fui um, que não aguentei ver aquela idolatria. Ai, o Chiquinho tá aí. Chiquinho, gente maravilhosa, gente. Olha aqui, não tem nada contra o cara não. Estou falando aqui, a pessoa do Francisco, gente boa, todo mundo vê. Eles estão falando, sabe o que o Papa Francisco está fazendo? Ele está saindo do Vaticano de madrugada e indo cuidar dos mendigos. Sabe o que isso me emociona? Nada.
Por quê? Porque eu conheço um monte de gente que não tem nada de Deus na vida e não dá sopa para os outros na rua. Tem uma coisa que a gente tem que ver e babar diante dela. Sabe o que é? Cristo na vida de alguém. O resto é conversa. Depois, se você discordar de mim, lembra o que o apóstolo Paulo fala sobre obras. Ok? Mas aí o Papa veio no Brasil, o mundo morrendo. O Papa, ai! Deixaram o vidro do carro aberto. Ele tomou tanto pedala, tanto tapa. Ele não volta nunca mais no Brasil, tadinho. Aí você sabe o que aconteceu? Os crentes bateram, né? Mas será que nós estamos podendo falar alguma coisa? Imagina que você sou eu aqui. Aqui está o Espírito Santo. E aqui está os pastores mais famosos, os cantores mais famosos, né? Aí a gente está aqui, Espírito Santo. Ai, você é demais. Ai, te amo. Oi, Espírito Santo, você é lindo. Ai, Fernandinha! Ai, Thales! Ah! Tira uma foto comigo! Tira uma foto comigo! Sabe o que sua foto vai te dar? O que ela pode te dar? Nada. Diga que o capeta aparecer na sala de sua casa, pega a sua foto comigo e mostra pro capeta. Ele vai rir, vai falar assim: que cabelo imbecil é esse aí? É isso aí que Jesus está fazendo com vocês, olha aí. Meu amigo, não troque o Espírito Santo por ninguém. Coisa gostosa é você saber que Deus habita em você, mas saber que você é um culiforme sem Ele. Eu vou falar uma frase aqui muito forte. Eu não sei se o Brasil tem estrutura para ouvir o que eu vou falar, mas eu vou falar. Todas as pessoas, por mais deliciosa, fantástica e até cheia do Espírito Santo que sejam, quando vão ao banheiro, o número 1 e o número 2 deles é igualzinho o seu. Alguns inclusive fedem mais. É forte ou não é? É forte, gente. Tá a Paty aqui para comprovar. Oh Deus, tomara que o pastor Márcio não está assistindo. Um beijo, pastor Márcio. Ai, quem falou comigo que estava assistindo é a pastora Zenete. Ora por mim, mãe. Te amo, tá? O que eu estava falando? Ah, tá. Não troque ninguém. Saiba o limite de gostar e de reverenciar. Não reverencia ninguém, não morre por causa de ninguém, não. Amém? O Espírito Santo é infinitamente superior a qualquer pessoa. O maior cristão vivo na terra para mim hoje chama-se Billy Graham. Ele não consegue falar, coitado. Está entre a vida e a morte. Eu sei o valor de Billy Graham, sei, o maior evangelista do mundo. Mas o que Billy Graham pode produzir para mim? O exemplo dele, amém. Mas o Espírito Santo é a diferença entre eu ter um sábado à noite alegre, ou eu ferrar a minha semana e já começar amanhã de manhã, o primeiro dia da semana, sem Ele, e já começar a semana determinando um caminho tão terrível pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta. Olha, sem o Espírito Santo, nossa vida é um desastre anunciado. Sem o Espírito Santo, uma hora ou outra nós vamos ferrar a bicicleta. Sem o Espírito Santo vai aparecer os podres. Sem o Espírito Santo não adianta perfumar a casa porque o lixo está debaixo do tapete. Sem o Espírito Santo não tem para onde a gente correr. É o Espírito de Jesus que vai colocar a vida de Jesus em nós e mais ainda, o caráter de Cristo em nós. Esse ano nós vamos pregar muito sobre frutos e dons. A diferença entre o poder e a personalidade de Jesus dentro da gente. Nós vamos falar sobre como correr atrás disso e como viver isso. Gente, chega de teoria. Eu estou cansado de teoria. Nós estamos hoje com uma discrepância teológica muito grande. A gente senta para debater teologia, a gente fala tudo lindo, e lá na vida não está vivendo 5% do que debateu na sala de aula. Sabe como é que chama isso? Integridade teológica, é isso que a gente precisa. Fala uma coisa que eu fiz um propósito no meu coração: Senhor, eu não quero abrir a boca para falar nada que eu não estou pelo menos tentando viver. Não, a gente fica emitindo julgamento sobre um monte de coisa que a gente nem está tentando viver, velho. Ah, não.
Não preciso falar muito não, mas o que eu falar eu tenho que viver. E o que eu viver eu tenho que falar. E você a mesma coisa, amém? Amém? E esse Espírito Santo nós vamos atrás dele em 2014. E nós não vamos dar para homem nenhum a glória que só pertence ao Senhor. Pode vir no púlpito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus pode trazer nesse... Olha o que eu vou perguntar aqui. Deus pode trazer nesse púlpito aqui grandes homens e mulheres dele? Pode ou não pode? Ninguém aqui vai ficar idolatrando ninguém, não? Então ele vai mandar essas pessoas. Sabe por que muita gente não tem acesso a homens e mulheres de Deus? Porque Deus sabe que na hora que você encontrar essa pessoa, você vai idolatrar ela, vai babar. Mas se Deus vê que a gente é louca pelo Espírito Santo, aí, meu irmão, você pode preparar para a gente ver o apóstolo Paulo aqui nesse púlpito. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Eu tinha um sonho de conhecer, para mim, o cara que mais me inspirou assim com canções, que eu acompanho ele há 20 e tantos anos, um cantor americano chamado Toby Mac, que fez a canção da minha vida, chamada Jesus Freak. E como eu morei na América, Toby Mac é o equivalente ao Thales, Fernandinha, Ana Paula aqui do Brasil, para mim. E eu falei, Deus, um dia me dê esse presente. E eu fui na América e consegui encontrar o Toby Mac, encontrei com ele e ele orou, e nós tiramos uma foto, tudo tranquilo, normal, com a mão no bolso, aí... Sem palhaçada. Olha para quem do lado e fala assim, sem palhaçada. Terceira parte do PAC, do plano do capeta para afastar eu e você do Espírito Santo 2014. Sabe o que é? Ele quer colocar em nós medo. Diga comigo, medo. Medo do que ele vai fazer na nossa vida. Um dia eu estava num culto, presta atenção nisso, e eu vi um jovem de boné. Falei, jovem de boné, o Espírito Santo está me falando que você é maconheiro, está cheio de maconha. Você fica um mês sem usar, mas aí você usa de novo e fica, vai e volta. E eu estou vendo aqui agora, enquanto eu estou olhando para você, uma mulher ajoelhada orando. Quem é essa mulher? Ele levantou, é a minha mãe, ela não para de orar. Eu falei, vem cá. Ele veio na frente, arranquei o boné da cabeça dele, expulsamos o Marcelo D2 da vida dele e declaramos a vitória, amém? Amém ou não? Eu não tenho vergonha de falar não, porque se ele faz uma música fazendo apologia à maconha, então ele é maconheiro. Se ele é maconheiro, nós vamos expulsar isso da vida dos nossos jovens. Não tem essa não. Não dá nome o negócio. Planet Ramp fazendo sua cabeça, o Espírito Santo fazendo sua cabeça. Ai, não, eu piso muito em ovos. Ai, essa religião aí não é minha não, filho. Desse dia em diante que eu orei para esse menino, ele foi liberto. Sabe o que aconteceu? Vários jovens da igreja começaram a me evitar. Dentre eles uma menina, uma moça, começou a me evitar muito. E ela sempre me encontrava, Lucinho, menina de 22 anos que eu ganhei ela para Jesus. Larissa, sempre me evitando. Aí eu escondi um dia atrás da pilastra, ela veio passando e falei assim, menina! Você está fugindo de mim por causa de quê? Estou fedendo? Ela falou assim, tô com medo, senhor. Mas por quê? Você está adivinhando os trem da gente agora. Eu falei assim, por quê? Aí veio chegando uma amiga dela e falou assim, a amiga dela falou assim, e eu tô com medo, é do senhor só não, é do Espírito Santo também. Que vocês dois estão mostrando os nossos trem, pastor. Chama a gente no particular. Aí a outra falou assim, eu tenho medo também, sabe do que é? Do Espírito Santo mandar eu trancar minha faculdade. Aí chegou um rapaz, a conversa foi... Ele falou assim, eu tenho medo não é só de trancar não, é que o Espírito Santo tem um tal de mandar a gente para a África. Tudo dele é Zâmbia, Gâmbia ou Moçambique, pode escolher. Nunca tem Haiti, Havaí, Suíça. O Espírito Santo é só esses países assim. Aí o outro falou assim, eu tenho medo, você sabe do quê? É do Espírito Santo mandar eu cancelar minhas redes sociais. O outro falou assim, eu tenho medo, é do Espírito Santo mandar no meio do culto, hora da oferta, filho, dá tudo que tu tem no bolso. Isso é que eu tenho medo. Sabe o que aí o trem foi rendendo, e o povo foi falando os medos, como se o Espírito Santo fosse o que fizesse mal pra gente. Sabe o que eu tenho medo? É do Espírito Santo mandar eu no meio do culto virar pra mim e falar assim, sabe o irmão fulano que está sentado ali no canto, você não vai lá e pede perdão. O quê? Pra fazer o quê com o quê? Eu sei que é assustador seguir o Espírito de Jesus.
Mas é muito mais assustador e perigoso viver do achismo dessa cabecinha retardada e cheia de nada que eu tenho e que você tem. Eu prefiro seguir as loucuras do Espírito de Jesus e ser criticado e xingado. E as redes sociais. Gente, o meu Facebook, eu não leio meu Facebook tem assim, uns 6 meses. Eu só posto os trens e saio correndo. Eu ponho. Aí no outro dia virou alguém para mim e falou assim: você leu ontem? Eu falei: eu não vou ler. Eu não vou ler para eu não ficar triste. Eu desejei Feliz Natal nesse Natal. Teve 1000 e poucos comentários, não é likes não, comentário. Do povo me destruindo. Você é louco, herege, Papai Noel, acabaram comigo. Eu falei: gente, então não Feliz Natal. Não Feliz 2014, amém. Tô quietinho aqui, gente. Não tenha medo de seguir o que o Espírito de Jesus vai mandar você fazer em 2014, amém? Se Ele disser para você: para naquela Praça 7 e prega, prega! Se Ele mandar você hoje no fim do culto procurar o Flavinho para a célula, procurar o Guedes para o inconformado, procurar o Vinícius para culto, procurar a mim, qualquer um, para qualquer... Faz, caramba! Obedece o Espírito Santo pelo menos uma vez. Mostra para Ele que você não é paga-pau. Ai, o Espírito Santo está querendo gente assim, gente que não vacila, não oscila, não fica orando. Tem hora para orar, mas tem hora que é para agir. Eu me lembro que um dia eu estava num culto, e no meio do culto o pregador do nada, olha para mim isso aqui, gente, virou e falou assim: Jesus está me falando que tem algumas pessoas aqui que vão dar uma oferta aqui. É uma oferta muito diferente. O pastor, me perdoa, virou, mas essas pessoas vão começar a vir aqui à frente agora. Quando falou agora, o Espírito de Jesus falou comigo assim: você é o primeiro, vai! E eu fiquei assim. Passou um jovem por mim e foi. Eu fui o segundo que chegou no altar. Eu fui para casa, eu chorei até as 3 da manhã. Eu chorei de quase ter que jogar fora a fronha do meu travesseiro. Porque eu disse: está vendo, Jesus? Eu tenho uma boca reganhada, que eu fico pregando como se eu fosse o apóstolo Paulo, como se eu fosse Agostinho de Hipona. Eu fico pregando igual se eu fosse Billy Graham, mas as minhas ações são fraquíssimas. E o meu discurso não bate com o que eu prego. Eu não sou esse cara super-herói que sai voando para te obedecer. Eu fico... O Espírito Santo não quer isso da gente mais, gente. É ano da gente fazer cálculo, não. Sabe o que o capeta está querendo fazer comigo, com você? Entregar uma calculadora na nossa mão. Aqui, ó. Não entra nessa, hein? Você é louco pelo Espírito Santo? Faz os cálculos, o que você vai ganhar, o que você vai perder, hein? Ó, vai perder sono, que vai entrar para essas vigílias aí. Vigília não tem esse nome à toa. Se fosse bom, não chamava vigília. Chamava Janaína, Márcia, Ana. Olha aí, ó. Pastor Márcio nunca falou números no púlpito para dar oferta. Agora ele está falando: dê oferta de 2000. Olha as geladas que você está entrando, hein? Olha o Lucinho, o que ele está falando aí? O Lucinho não está com a cara normal hoje. Será que ele não cheirou alguma coisa? E aí você começa a fazer cálculo. Vai 2 vezes 9. Não, deixa eu ver. Ir para a célula. Ih, sangue de Abraão, vai dar não. Cortar a cidade, minha vida está toda corrida já. Fazer o quê? Ir para onde? Evangelizar na praça de quem? A praça é do Papa? Ah, não vou não. Ir para o Papa, fazer o quê no Papa? Não vou. Caramba! Joga fora esse raio dessa calculadora e vai obedecer o Espírito Santo. Uma coisa você tem que obedecer: lê sua Bíblia. Eu vou falar aqui agora em nome do Espírito Santo. Ele está pedindo para eu te falar: não passe 2014 igual você passou 2013 sem ler esse livro todo. Eu estou lendo, sabe que livro que eu estou lendo? Ezequiel. É o livro mais cabalístico que tem. É umas luzes cabulosas, é um povo doido com o olho por dentro e por fora, é uns raios que vem cortando, é uns trem muito doido. E eu falei com o Espírito Santo: Espírito Santo, me fala alguma coisa que dá para eu entender nesse livro hoje. Aí você sabe o que eu achei doido, que eu li lá hoje? Estava assim: eu, Ezequiel, estava caído no chão, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me colocou em pé. Eu não estou querendo ver nesse ano ninguém cair no Espírito. Eu estou querendo ver o Espírito Santo levantar as pessoas. E é isso que Ele vai fazer na minha vida e na sua. Estou acabando, hein? Último.
Última coisa que o capeta quer fazer para afastar a gente do Espírito Santo em 2014. Então, primeiro, ele quer que você não entenda que ele é uma pessoa. Segundo, ele quer que você troque o Espírito Santo por gente. Terceiro, ele quer que você tenha medo do que o Espírito Santo vai fazer com a sua vida. E quarto, ele não quer que você saiba o que você vai ganhar. Quais os benefícios de ser cheio do Espírito Santo. Ele não quer que você saiba. Sabe por quê? Você não compra esse teclado, nem esse relógio, nem esse tênis, se você não souber o que vai ganhar com eles. Sabe por que muita gente ainda não tem uma vida cheia do Espírito Santo? Não sabe o que esse Espírito vai produzir em você. Olha, você sabe como é que você começa a saber o que o Espírito Santo vai fazer em você? Pensando o que vai acontecer caso ele não encha você. Você já tem na sua mente uma versão de você mesmo vazio do Espírito Santo? Você sabe do que você é capaz vazio? Eu sei do que eu sou capaz. Gente, eu sou um cara intenso. Se eu não tenho o Espírito Santo, olha para mim aqui, olha para mim aqui. Não distrai não. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu não ia fazer um serviço ruim para o capeta, não. Eu ia fazer um serviço bom. Eu estou falando aqui sério. Um dia tinha um jovem que virou para mim e falou assim: Lucim, tá saindo, viu, da igreja. Eu falei: para qual você vai? Ele falou: estou indo para a Igreja Batista do Mundão. Eu falei: então vai sem Deus. Falei assim, virei as costas e fui embora. Ele falou assim: não, você não vai tentar me convencer não. Eu falei: vem cá, deixa eu só te pedir uma coisa. Eu te vi aqui na igreja uns 5, 6 anos. Nunca te vi em nada. Nunca te vi com uma Bíblia, nunca te vi no altar chorando, nunca te vi envolvido nos evangelhos. Deixa eu só te pedir uma coisa, você faz para mim? Serve bem Satanás. Porque Jesus você não serviu bem. Pelo menos no reino das trevas se destaca. Porque você hoje se encaixa, sabe em quê? Naquele texto que diz assim: vomitar-te-ei da minha. Você não é frio nem quente. Você nem Deus está querendo, nem o capeta. Sabe o que esse jovem falou para mim? Abriu a boca e chorar. Começou a chorar. Falou: é isso, pastor, que eu quero mudar hoje. Eu quero viver intensamente por Cristo. Se pelo diabo você ia aparecer na página policial do Estado de Minas, da Folha de São Paulo, por Cristo nós queremos aparecer no Notícias Celestiais lá no céu. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Entendendo o que o Espírito de Deus vai produzir na nossa vida. Primeira coisa que ele produz, sabe o que ele produz na minha vida e na sua quando ele entra? Força. Diga comigo: força. Ele produz o quê? Força. Ele é o fundador do UFC, meu irmão. Ele encheu Sansão. E Sansão carregou a porta da cidade nas costas. Sansão rasgou um leão. Olha aqui para mim. Em 2014, o que parar na sua frente, você vai rasgar no meio. Não é na sua força, nem na sua capacidade, nem naquele diplominha seu de faculdade. É no poder desse Espírito que habita dentro de você. O que te atormentava e amedrontava, você vai rir. Os desafios virão grandes. Você vai dizer igual Davi: você vem comigo com espada e com escudo, eu vou contra ti. No poder do Espírito de Jesus. Segunda coisa que o Espírito Santo dá pra gente, sabe o que ele dá? Sabedoria. Ele encheu um menino chamado Salomão. E o Salomão compôs e escreveu as coisas mais lindas, mais profundas que você possa imaginar. É o único livro da Bíblia que eu leio todo dia, é Provérbios. Há 1000 dias, 1 milhão de dias que eu leio Provérbios todo dia. Porque não tem como, é muita sabedoria. Quem precisa de sabedoria em 2014 aqui? Olha aqui para mim. Esse ano, não economize perguntas para o Espírito Santo. Onde você estiver, você está num telefone, a pessoa está falando: fulano, mas eu preciso de saber agora o que você vai. Enquanto ele está falando, você fala assim: Espírito Santo, põe a palavra nos meus lábios agora. Você sabe o que Jesus falou no meu coração outro dia? Eu não vou te dar muitas respostas enquanto não chegar o segundo que você precisar dela. A Bíblia diz assim: quando você chegar diante de pessoas, não premedite o que você vai falar, porque eu te darei as minhas palavras. Tem hora na nossa vida em 2014 que você vai abrir a boca e vai falar. Depois que você vai falar assim: quem falou isso? Foi eu? Você vai até uma pessoa procurar ela para falar uns desaforos. Você vai abrir a boca e falar assim: fulano, eu te perdoo, hein? Quem que é o Espírito de Jesus tomando controle da gente? Se o Espírito Santo te encher, sabe o que ele vai te dar? Orações, canções, poesia, artes, música. Teve um menino que teve tudo isso, sabe quem? Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço, canto, pulo como o rei Davi.
Tem gente que vai ter que dormir com papel e caneta, porque vai receber canções do Espírito Santo de madrugada. E ele vai te cutucar e vai falar assim: acorda, 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 acorda. Anota aí um refrão, 4 palavras, 5 palavras, que vai mudar a história da minha igreja. Esse ano, eu estou pedindo para o Espírito Santo, falei com o pastor Vinícius Zulato que é agora, que ele dê canções sobre o Espírito Santo para mim e para você, para a gente ministrar aqui nesse culto aqui, ó. Quem quer ser recipiente das artes, as artes serem usadas pelo Espírito de Deus? Gente, cadê a pessoa que vai ser cheia do Espírito Santo para fazer filmes evangélicos bons, meu Deus do céu? Levanta, Jesus, chega! Uns filmes mais idiota. Aí você vai ver o filme, custou 200 milhões, Al Pacino, Robert De Niro, cara mais fatal, a história fraca, o final dá vontade de pular dentro da televisão e matar todo mundo. Você fala: ai Deus, os filhos do capeta fazendo filme idiota com dinheiro. Cadê, gente? Gente cheia do Espírito Santo que vai ter ideia para fazer roteiro aí. Cadê? Ai, gente, se o Espírito Santo encheu em você, sabe o que ele dá para mim e para você? Oração. Você não consegue orar sem o Espírito Santo. Ele é o doador de todas as orações. Sabe como é que eu começo todos os meus períodos de oração a 1.000.000 de dia? Eu começo com a seguinte frase: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Sabe como é que eu começo a orar muitas vezes? Falando da minha não vontade de orar. Espírito Santo, eu estou aqui, eu não tenho vontade nenhuma de orar, mas eu queria que o Senhor soubesse que a minha não vontade de orar me trouxe aqui. E eu estou com raiva de não estar com vontade de orar, porque vontade de dormir eu estava ali agora. Vontade de assistir futebol, Manhu Mirim e Náutico, eu estava querendo assistir. Sabe, Espírito Santo, eu tô aí. E eu queria falar uma coisa para o Senhor, hein? Que eu não estou a fim de orar ainda não. Só porque eu estou falando de Manhu Mirim e Náutico aqui, não melhorou não. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu vou ficar aqui na tua presença até você me entregar uma oração, para eu entregar essa oração para o meu Pai. E foram muitas as vezes, sabe que oração que Ele me entregou? Um choro. E eu comecei a gemer, chorar. Fiz Espírito Santo, oração chorada. Segura aí em Ré menor. Rolar no chão, mole. Esse Espírito Santo quer ressuscitar a sua vida de oração. Você sabe o que você vai descobrir comigo esse ano? Nós vamos estudar o livro de Atos, todos aqui. Que o Atos é o livro mais cheio do Espírito Santo que existe. Você vai descobrir que quase não existe a palavra Espírito Santo no Novo Testamento afastado da palavra oração. Você quer Espírito Santo? Comece a orar. Último, eu podia falar 1.000.000 de coisas, que eu vou falar o último. O Espírito Santo vai dar controle para a gente sobre todos os nossos desejos em 2014. Desejo de comprar, desejo de comer, desejo sexual, desejo de falar demais. Ele, quando entra na nossa vida, coloca abafado aquilo que tem que abafar e aflora aquilo que está dormindo. Sabe uma oração legal para você fazer para Ele, que eu faço quase todo dia? Senhor, mata em mim aquilo que ainda está vivo, mas já devia ter morrido, e ressuscita em mim aquilo que já devia estar vivo e ainda está morto. Arranca os desejos que não tem não. Você que está aqui, que é um maníaco sexual, olha para mim aqui. O Espírito Santo tem poder sobre toda tara e todo desejo sexual descontrolado. Ele é o único que consegue tirar um cara da frente do computador. Ele é o único que consegue fazer um casal que já está acostumado a sexo, namorando, parar de transar. Ele é o único. E ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo é o único que consegue limpar a mente pornográfica que muitas vezes a gente herdou lá do mundo e veio com ela para dentro da igreja. O Espírito Santo fez isso com José. Quando a mulher veio para cima de José, ele deu força a José para ele correr. O Espírito Santo não quer dar um grau em você. Olha para mim aqui. Eu posso pôr esse óculos, olha. Pus o óculos. Mudou quem eu sou? Mudou quem eu sou? Mas é engraçado que você me olhando acha assim, mudou. Mas eu mesmo, Lucinho. Eu posso pintar meu cabelo de verde. Vai mudar quem eu sou? Posso trocar minha roupa, posso falar em japonês. Isso vai mudar quem eu sou? Não é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco esse ano. Ele não quer dar uma mão de cal, nem uma melhorada no nosso evangeliquez. Ele quer nos colocar loucos por Jesus. Eu posso com meu sermão te incentivar a ser um cara de oração.
Eu posso, com meu sermão, te incentivar a ir lá para a Praça do Papa ou do pub, mas eu não consigo produzir amor descontrolado por Jesus na sua vida, a não ser o Espírito Santo. Ele é o único que pode. Ele é que pega eu e você, de gente fútil, banal, vazia, sem sentido na vida, e dá um rumo para mim e para você, e faz eu e você sermos loucos, apaixonados por Deus. Eu encerro essa mensagem dizendo para vocês que o dia que a minha vida mudou foi o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Foi aqui nessa cidade, no bairro Saudade, quando ele veio tão forte sobre mim. 2 anos antes eu tinha perdido minha mãe, e eu estava assim meio sem rumo na vida. Se não fosse esse Espírito me encher, eu não sei o que eu teria me tornado. Eu não sei para onde eu teria ido, o que eu teria feito. Esse ano 2014, Ele quer nos encher. Ele quer transformar a nossa história. Eu não vou te prometer que você vai rodopiar, cair no chão. Eu não vou te prometer que você vai falar uma língua diferente. Mas eu vou te prometer uma coisa. Toda vez que você entrar por essas portas, seja no culto Cristo Vivo, seja na quinta-feira, seja na sexta base, seja nos cultos dessa igreja, qualquer culto, haverá um ambiente aqui, pronto, para você ser cheio desse Espírito e ser louco e apaixonado por Jesus. Eu não posso te encher. Os pastores não podem. Mas a gente pode criar um ambiente para você entrar aqui, entrar numa célula, ir lá no evangelismo, ou mesmo no pub, que eu fiquei sabendo que lá as pessoas estavam orando umas pelas outras e sendo abençoadas lá, no meio do som alto e da festa lá. Que o Espírito Santo está nem aí para o lugar onde você está. Eu quero orar agora com você. E eu quero pedir a Deus que esse Espírito nos encha muito. Mas primeiro, toda vez que a mensagem dele é pregada, corações são compungidos a se entregar a Cristo. Toda vez que você elogia, olha que coisa, olha para mim. O Espírito Santo é o promoter de Jesus. Jesus é o promoter de Deus Pai. E toda vez que glória é dada a Deus, Deus então devolve isso tudo e vai desembocar, sabe quem? Na igreja. E a igreja, o sonho de Deus é ver a sua igreja cheia do seu Espírito. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente lembra a Deus de Jesus. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, Deus olha lá do céu e fala assim: ó, o Lucinho, o dia mais parecido com meu filho Jesus é quando ele está cheio do meu Espírito. Quem quer ser parecido com Jesus? Então tem que entregar a vida para Ele. Como? Fazendo isso que nós vamos fazer agora. Todos de olhos abertos, repitam comigo. Digam assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Agora, hoje, eu tomo uma decisão, a mais séria da minha vida. Neste momento, eu abro o meu coração só para o Espírito Santo. Eu rejeito e renuncio todo outro espírito, todo outro senhorio. Só Cristo é Senhor da minha vida a partir de hoje. Por isso agora, pela fé, eu recebo a vida eterna e o meu nome escrito no livro da vida. E esse ano e para sempre eu serei louco por Jesus, louco pelo Espírito Santo, louco pela glória de Deus. Com essa simples oração, eu agora estou salvo. Em teu nome eu oro. Amém. Quem fez essa oração comigo hoje pela primeira vez? Primeira vez na vida, faz assim, sim. Hoje, pela primeira vez na vida eu fiz essa oração. Faz assim, ó, bem assim, ó. Hoje é a primeira vez que eu faço uma oração assim de entrega. Todo mundo que está fazendo isso com a mão, dizendo que hoje fez oração, fica de pé para te ver melhor. É muita mão levantada, não dá para a gente ver assim. Levanta, fica em pé no seu lugar. Fica em pé, isso. Então o que eu vou te pedir? Que você que está em pé, ou que levantou sua mão, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos te dar um presente, fazer mais uma oração por você e oficializar essa sua entrega. Mesmo que você esteja lá na segunda galeria, ou aqui na primeira, ou aqui na nave principal, nós vamos esperar. Se tiver que esperar 5 minutos, 10 minutos, mas nós queríamos que você viesse. Quem sabe até já vem com a sua Bíblia, já vem com sua carteira. Vem para cá.
Você pode vir? Chega bem para frente. Bem para frente. Isso. Vem para cá. Se eu fosse você, eu não saía ainda, porque daqui a 2 minutos, depois que eles chegarem aqui, nós vamos pedir a Jesus que Ele encha todos nós aqui com seu Espírito. Quem precisa do Espírito Santo hoje à noite ainda? Quem precisa do Espírito Santo amanhã? Gente, domingo, você sabia que domingo, 6 horas da tarde, é o horário que as pessoas mais se matam no mundo inteiro? Eu coloquei isso num dos meus livros. No mundo inteiro, domingo, 18 horas. Sabe por quê? Adivinha por quê? Que as pessoas pensam assim: meu Deus, vai começar todo o pesadelo amanhã de novo, e eu não tenho força para aguentar. Elas tiram a vida antes de começar a tortura da semana. Mas agora nós temos uma força muito maior do que a força da tristeza, ou do cansaço, ou do estresse. É a força do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Dá mais um passinho à frente, todo mundo. Estão vendo muita gente vindo ali. Eu queria que o pessoal orientasse aqui embaixo, para que o pessoal viesse para a esquerda, ou mesmo para a direita, se precisar, porque nós vamos orar por todos eles e abençoar a vida de todos eles. Esse ano é ano de sermos loucos pelo Espírito Santo. Que tanto você quer o Espírito Santo, hein? Olha para mim. Eu me lembro que uma vez eu quis comprar um aparelho eletrônico. Sabe o que eu fiz? Pedi a todo mundo que eu conhecia que estava indo para os Estados Unidos para comprar. Sabe o que aconteceu? Todos que foram esqueceram de trazer. Pedi um amigo que foi ao Paraguai, ele esqueceu. Aí eu fui. Cheguei um dia nos Estados Unidos e falei assim: agora eu compro. Entrei na loja e falei com o vendedor assim: eu estou aqui só para comprar esse negócio aqui. Quando a gente quer uma coisa, a gente corre atrás dela. Que tanto você quer o Espírito Santo? Quem aqui já teve vontade de fazer xixi, de dormir, de passear? Quem aqui já teve? Deixa eu ver. Ninguém, né? Que a sua vontade esse ano de ser cheio do Espírito seja maior do que todas as outras vontades. E que você entenda que isso que vai fazer a diferença. Enquanto eles estão vindo, eu estou falando isso aqui para eles acabarem de chegar. Pode vir para cá, ainda tem muita gente vindo. Ajuda eles a chegarem aqui à minha esquerda. Sócrates, o grande filósofo, olha para mim. Eu já contei isso aqui tanto, mas tem sempre tanta gente nova. Um dia um discípulo dele disse para ele: eu quero sabedoria. Um jovem, 15 anos, eu quero sabedoria. Aí no outro dia, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Ai meu Deus, eu quero sabedoria. Sócrates um dia não aguentou, falou: vem cá. Levou ele dentro do mar, com água batendo na cintura, pegou ele pela cabeça e falou assim: você quer o quê? Ele falou: sabedoria. Enfiou a cabeça dele dentro da água e tirou 10 segundos depois. O que você quer? Sabedoria. Enfiou de novo. O que você quer? Sabedoria. Fez isso umas 10 vezes. Lá para a 10ª vez, na hora que tirou, falou: o que você quer? Ele falou: sabedoria. Ele falou: é? Aí deixou uns 20 segundos. Na hora que saiu, o menino estava mole. Falou: o que você quer? Ele falou: pelo amor de Deus, eu quero ar. Aí Sócrates falou: o dia que você quiser sabedoria, como você quis o ar agora, aí você vai ter sabedoria. Mas até esse dia, para de me importunar e sai daqui. Sabe o que talvez seria o melhor pedido para a gente fazer nessa noite? Não é seja simplesmente Deus me dá o Espírito Santo, não. É Deus me dá fome e sede implacável pelo Espírito Santo. Sabe o que eu descobri, gente? Fome é menor do que sede, porque fome passa, mas sede, ela só vai ficando pior. Quem já viu na hora que passa da hora do almoço, meio que você aguenta depois assim, parece que dá uma melhorada, mas lá para as 3, 4 horas você baqueia de novo, sim ou não? Mas sede, brother, sede. A pessoa com muita sede começa a delirar, falar besteira. Que venha sobre mim e sobre você uma sede incalculável do Espírito Santo. Que a gente literalmente diga. Tem uma frase que eu oro há muitos anos, e eu peço para ninguém orar essa frase. Nem minha mulher, ninguém. Eu peço para ninguém orar, porque eu acredito que Deus ouve a oração. E palavras faladas ao vento são levadas muito a sério pelo Senhor. Eu tenho uma oração que eu faço há muitos anos. Eu digo: Deus, ou me enche ou me leva. Ou me enche ou me leva. E eu sei
que se eu começar a viver uma vida vazia, eu estou dando a Deus motivo para Ele me tirar dessa terra. Eu vou pedir para ninguém fazer essa oração, isso é loucura minha. Um dia, muitos anos atrás, eu falei: Jesus, ou me enche, ou me leva. Para que ter 50, 60 anos de idade, 70, vazio? Virar um imbecil, cheio de dinheiro, cheio de carro, cheio de roupa bonita. E quando olhar para dentro de mim, sabe o que tem? Nada. Não. Eu quero ser cheio. Quem quer ser cheio aqui? Agora dá para você ficar de pé. O último entrou ali, fica de pé. Nós vamos orar por eles. Os meninos podem vir aqui. Estenda as mãos para eles aqui, estende. Nós vamos abençoá-los. Pai, nós abençoamos essas vidas preciosas. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Quem trouxe cada uma delas aqui em cima foi o Espírito Santo. E nós declaramos que esse simples passo que elas deram marca o início de uma caminhada com o Senhor tão linda, tão linda, tão linda. Tudo que prendia essas vidas e que não tinha a ver com o Espírito Santo vai embora agora e não volta mais, em nome de Jesus. Qualquer espírito, inclusive espírito de religiosidade, espírito familiar, espírito de droga, de mentira, de pornografia, sai! Só o Espírito Santo, agora só Ele tem autorização para tocar as mentes e os corpos e os corações. E a partir de hoje o Espírito Santo não faz uma visita na vida deles, o Espírito Santo entra para ficar. E Ele faz morada nessas vidas preciosas. E nós declaramos esse dia é o dia do encontro dessas vidas com o Espírito Santo. E com esse Espírito Santo entra Jesus. E com Jesus entra Deus Pai. E com a Trindade entra a vida eterna. E com a vida eterna entra uma história linda escrita pelo dedo de Deus. Nós declaramos agora essas vidas salvas, transformadas, com seus nomes no livro da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha para mim um instante, vocês que estão aqui. Pode parecer muito simples tudo que a gente fez, assim, ninguém acendeu uma vela, ninguém fez uma mandinga, a gente não amarrou o nome em boca de sapo. A gente fica até meio assim, mas será que mudou alguma coisa? Uma oração de 1 minuto aqui, pastor. Você sabe por que a gente não tem que fazer muita coisa? Porque Ele fez tudo por nós na cruz. A gente só tem que... Aqui ó, quem fez esse óculos é que pegou rabo, é que teve que trabalhar, ralar, pintar, colocar a lente. Você sabe o que eu e você temos que fazer hoje? Só aceitar o presente. Pega aí, segura aí. Doeu? É difícil? Está aqui o presente de Deus, chama Jesus. Ele só quer que a gente pegue. Ele teve todo o trabalho. O nosso é só dizer sim. Pode ser que alguém também não goste dessa decisão que vocês tomaram e fica até meio com raiva, né? Mas para cada um que não gostar, vai ter uma multidão que vai gostar. Na verdade, vai ter uma família inteira que vai caminhar com você. E eu queria apresentar para você essa nova família. Eu vou contar até 3 e eu vou te mostrar agora o pessoal que não é melhor do que você, mas que vai... É os parceiros, hein? É os fechamentos que vai junto com você e até o fim. Quer saber quem são? 1, 2, 3, vira de costa. Olha aí a sua família. Bem-vindos à família de Deus. Olha só. Então agora, já que a gente está em família, a gente começa dando um presente para vocês. Eu queria que vocês todos descessem 1 minuto ali para receber esse presente, vocês vão ganhar. E também mais uma oração. Vai lá rapidinho, não vai demorar nada, não vai cobrar nada, né? Alguém pensa assim, não, vai chegar a boleta agora. Não tem negócio de boleta não. Vai lá, 1 minuto, acompanhe os nossos queridos que estão de colete. E quando vocês voltarem, nós ainda estaremos aqui. Vai lá rapidamente, mesmo os amigos que vieram, vai junto, vai todo mundo junto. Se você está voltando para os caminhos do Senhor, vai. Se você está entregando a vida do Senhor pela primeira vez, vai. Não deixe de ir. E você que está aí no seu lugar, tem uma canção antiga que diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito. Você podia erguer suas mãos comigo?
Adore o Espírito Santo. O oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus, o meu amor. Eu adorarei ao Deus, a minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Buscar o Espírito Santo aqui à frente, pode vir, sai do seu lugar rápido. Você que nos assiste pela Rede Super, que a graça de Jesus encha você, encha sua casa, seus filhos, seu lar. Que você seja cheio do Espírito Santo, cheio da glória e da vida de Jesus. Que essa vida de Deus passe através da internet agora, através da TV. E que você adore o Deus da sua vida, que te compreendeu sem nenhuma explicação. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo e atinge a vida de um sedento. Se você tem fome dele, peça que ele venha agora, peça. Diga: eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus, o meu de novo.